Ok, vamos dar início ao ED de farmacotérapia hospitalar. Sobre a partição de comprimidos no ambiente de casa. Primeiramente, o ideal é que você limpe as mãos antes de começar e esteja no ambiente limpo. Limpe os utensílios também que vão ser utilizados. O uso de uma roupa protetora também é interessante, para evitar o contato do manipulador com o pó que ele está trabalhando. Fora isso, para diferentes tipos de comprimidos, normalmente para alimentação por tubo lateral, você vai precisar de uma seringa de 10 ml para administrar isso. Caso o seu comprimido seja facilmente solúvel em água, o ideal é que você faça esse processo dentro do tubo, ou seja, retire o comprimido do blister, coloque ele dentro do tubo, feche ele novamente e aspire os 10 ml de água necessário e vá agitando ele de ponta cabeça até que ocorra uma dissolução do comprimido, que forme uma suspensão bem fina, sem grandes partículas visíveis no líquido, para que não ocorra o entupimento do tubo de alimentação. Então, de 5 a 10 minutos agitando, dependendo do comprimido, pode ser que isso aconteça. Mas para o meu caso, que é um comprimido de simvastatina, isso não vai acontecer. Ou seja, você vai precisar de usar outra técnica, que é partir o comprimido. Triturar o comprimido no caso. O ideal é que você utilize um aparato como esse, que é um grau em pichilo, porcelana, um material que vai reter pouco pó. Mas, como a maioria dos casos não vai ter algo desse tipo, também soluções podem ser improvisadas. Uma caneca de porcelana, material duro, pouco poroso, porcelana, metal ou vidro podem ser interessantes. O vidro ele pode ser um pouquinho mais complicado porque ele pode se estilhaçar. Então, dependendo da força que você for fazer, ele pode arrebentar. E para particionar, o melhor que eu tinha fora esse aqui era esse abridor de latas, que tem uma base bem ronduda de madeira. A madeira não é um material interessante para ter num pichilo, porque ela é bem porosa e vai absorver o pó. Então eu recomendo que você envolva ela com plástico. Lembrando, o ideal, soluções que você pode buscar adaptar: material duro, pouco poroso, material duro, pouco poroso. E você vai inicialmente colocar o pichilo, colocar o comprimido no meio e esmagá-lo até que ele forme um pó bem fino. Uma das técnicas para esmagar ele, depois de fazer essa primeira trituração, é esfregá-lo contra a lateral do copo. Você permite uma maior trituração dele. Um problema de fazer essa técnica de trituração no comprimido é que você pode ter uma perda de dose, mas algumas etapas podem ser utilizadas para minimizar essa perda. Uma delas é a escolha do recipiente, onde um recipiente que tenha poucos poros, poucos espaços para se acumular o pó, vai evitar que essa perda ocorra. Também tem outros que vão entrar nesse. Aí, mais uma vez, normalmente a força que é feita não é uma força assim, de cima para baixo, querendo desmarcar. Você aperta e pressiona ele até ele partir. Depois disso, retire de novo, encoste ele contra a parede, que é a técnica que eu tinha falado, e novamente pressione até você sentir ceder um pouco. E vai repetindo. Não é necessário fazer movimentos muito bruscos, que esses podem espalhar muito o pó. Após isso, você vai formar um pó mais fino, como esse daqui. Quando o pó tiver uma aparência mais homogênea, como essa aqui, uma aparência mais homogênea dessa forma,
você vai adicionar um pouco de água. Pegando a seringa, vai... Normalmente, a água que você vai utilizar é uma água filtrada, que é própria para o paciente receber pela alimentação. Pega uma seringa, aproximadamente uns 5 a 10 ml, e vai adicionar no pó. Pode agitar um pouquinho, vai pegar novamente o seu pichu e vai agitar essa mistura até você formar uma pequena pasta. Quando você ver que essa pasta estiver mais homogênea e ocorrer uma bela dispersão dessa suspensão que você formou, você pode adicionar um pouco mais de água. Na mistura. E agita um pouco mais. Quando a mistura formar numa aparência tipo essa, onde ela está com nenhuma partícula muito grande visível, com uma aparência mais leitosa, essa suspensão, você pode aspirar a primeira vez. Você vai puxar sua seringa, aspirar, e vai formar algo parecido com isso aqui. A partir disso, você pode já administrar a primeira dose depois de já ter feito todos os cuidados de interromper a alimentação enteral, limpar o tubo, fazer algumas injeções com água limpa para limpar o tubo para evitar o contato do alimento com o medicamento e fazer a primeira injeção. Após isso, com a mesma seringa, você vai pegar um pouco mais de água. Nessa parte você vai fazer a lavagem dos recipientes, tanto o cálice que você utilizou para triturar o comprimido, quanto do pichilo que você utilizou para isso. O ideal é que você faça o máximo de lavagens possíveis. Você pode utilizar poucos volumes para não encher de muito líquido o seu paciente. Faça a lavagem uma vez, retire o conteúdo, como pode ver, a água está ainda meio turva, porque ainda vê alguma parte do comprimido, e faça a injeção. De 2 a 3 lavagens, com um pequeno volume de água, já deve ser suficiente. Para garantir que houve a melhor... Para que esse passo que ocorra de forma mais segura, o ideal é que você faça, em vez de uma lavagem só com grande volume, fazer várias pequenas lavagens com volumes reduzidos para resgatar a maior parte da dose e evitar que ocorra muita perda devido a parte ficar presa no recipiente, no pichilo, ou não ser solubilizada direito, porque, como no caso da simvastatina, essa droga não é muito solúvel em água. Então, nesse caso, você vai criar uma suspensão. Como pode ver, a segunda lavagem ela já está bem mais clara, que vai evitar a perda de dose. Feito isso, você pode administrar no paciente e depois colocar mais uma lavagem de água pura, água purificada, para lavar o tubo para evitar o contato droga-medicamento. Com isso, é assim que você pode fazer a partição de comprimidos em casa, evitando alguns dos principais riscos. Feito isso, retire os materiais, retire a sua roupa protetora, limpe as mãos. Evite permanecer com uma roupa que tenha um contato com pó, que dependendo do medicamento, esse pó pode ser mais prejudicial à saúde do manipulador.